Segundo exercício do nosso concurso, aquele que mais acertar ganhará um livro escolhido por mim, enviarei pelo correio. Aqui está um quadrinho do Quino, da Mafalda. Aliás, Quino, Mafalda, desde a década de 60, muito sucesso, 60 ou 70, não me lembro muito bem agora não. Mas um dos quadrinhos que mais são cobrados nos vestibulares brasileiros, os concursos brasileiros. No primeiro quadrinho, está lá a professora dizendo: minha mãe me mima, minha mãe me ama. Aí a Mafalda sai do lugar dela, vai caminhando até a professora e diz assim: parabéns, professora, pelo visto, sua mãe é ótima. Volta para o seu lugar e diz para a professora: agora, por favor, ensine para a gente coisas realmente importantes. Não é só o Brasil que tem problema com a educação, não, né? Acho que é um problema mundial, né? Quer dizer, o Quino apresentando esse problema já, isso há 50 anos, 40 anos aproximadamente. Bom, mas o que nos interessa aqui, exercícios sobre aquilo que você estudou. Vamos ver se você acertou essa questão. Caiu na IFSC em 2015. Diz assim: com relação à acentuação gráfica das palavras no texto, é correto afirmar, então não é nada de interpretação de texto, é só acentuação mesmo. Diz que no quinto quadrinho, quando ela disse por favor, diz que esse por deveria ter recebido acento diferencial por se tratar de uma forma verbal. Não é verbo. Esse por favor, o por é uma preposição. Se fosse verbo, sim, deveria receber o acento diferencial. Você sabe que houve mudança nas regras dos acentos diferenciais com a reforma ortográfica. Antes havia várias palavras acentuadas em virtude da diferença de pronúncia. Aliás, antes de 1971, todas as palavras, por exemplo, a professora, com som fechado, professora, do verbo professorar. Professorar significa exercer a função de professor ou de professora. Então, a professora, até 1971, havia acento circunflexo na forma com o fechado para diferenciar do O aberto. Em 71, com a reforma ortográfica, a maioria dos acentos diferenciais foi extinta da língua portuguesa, sobrando apenas 9. E agora, com a reforma ortográfica do finalzinho do século passado, aliás, do início deste século, mais ainda mudou a regra. Há acento agora em por, o verbo, em poder, passado, para diferenciar de pode. Só esses dois acentos diferenciais restaram de todos os outros. E foram criados verbo terminado em amos, primeira pessoa do plural, indicando passado, pode ter acento agudo ou não. Ontem nós nos encontramos, pode haver o acento agudo ou não. Aqui no Brasil, nós falamos ontem nós nos encontramos, da mesma forma como falamos sempre nós nos encontramos, presente. Em Portugal, eles usam mais o encontramos, uma maneira mais aberta. Por isso o acento pode ser colocado ou não. A palavra forma pode ter acento circunflexo ou não, é facultativo. E espero que nos demos, o demos também pode ter o acento circunflexo ou não. São 3 acentos diferenciais facultativos e 2 acentos diferenciais obrigatórios. Além do ele tem sem acento e eles têm, é uma espécie de acento diferencial. Ele vem e eles vêm com acento circunflexo também. Então, aqui, como a palavra por não é verbo, não deveria receber acento letra A errada. B, a palavra... Bom, então deixe-me riscar aqui, né? Então, a letra A não é a resposta. Lixo. A palavra parabéns no terceiro quadrinho recebe um acento diferencial porque está no plural? Bom, recebe acento sim, mas não é diferencial. Como você já sabe, acento diferencial é para estabelecer a diferença na pronúncia. Antigamente, colher e colher, como eu disse, professor e professora,
Por, não há diferença de pronúncia, mas para estabelecer que é um verbo e não é uma preposição. Pode, para estabelecer que é passado com o som fechado. Pode, não tem acento presente, som aberto. Parabéns tem acento sim, mas não por ser diferencial, e sim porque todas as oxítonas terminadas em "em" e em "ens" recebem acento, não importa se a palavra esteja no singular ou no plural. Aliás, também é certo falar parabéns. Quero lhe dar o meu parabéns com acento agudo, ou quero lhe dar os meus parabéns. As duas palavras são adequadas. B, então, lixo também errada. C, então, letra B, lixo. A palavra ótima no terceiro quadrinho recebe acento por ser proparoxítona, e aí você sabe que quando a antepenúltima sílaba for a mais forte, a palavra é considerada proparoxítona. Todas as proparoxítonas são acentuadas, portanto, letra C é a resposta. Com exceção de performance. Palavra, inclusive, que nem aparece como exceção nos livros, porque não é uma palavra da língua portuguesa. Mas como nós usamos muito, as pessoas podem se confundir, achar que o acento deve ser colocado por ser proparoxítona. Também não há acento em per capita, uma expressão latina. Então, resposta letra C. D. A palavra me no primeiro quadrinho deveria ter recebido acento por ser monossílabo tônico terminado em e. O que é um monossílabo tônico? É a palavra com uma sílaba só, me tem uma sílaba só, que pode ser usada sozinha em uma frase. Me é pronome, inclusive, chamado de pronome oblíquo átono. Por quê? Porque não pode ser usado sozinho numa frase. Errada a letra D, evidentemente, senão o teste estaria furado. E o acento da palavra é pode ser classificado como diferencial, porque não há regra que justifique seu uso, apesar de existir a conjunção e o verbo não é acento diferencial. O acento ocorre porque é um monossílabo tônico terminado em E. Todos os monossílabos tônicos terminados em A, E, O, El, Ei, Oi recebem acento. Então o acento se justifica por ser monossílabo tônico e não acento diferencial.